levava o filhote para vender. E tudo isso foi proibido. Então hoje você tem acesso. Na época que ela morreu, eles eram 378 aproximadamente, e hoje eles já estão aproximando do número 1000 nos 3 países. Então estão se reproduzindo, e isso é uma coisa positiva. Se nós fôssemos olhar pelo lado da sustentabilidade, nós vamos concluir que o governo dos 3 países fazem isso como atividade econômica. Se uma emissora de televisão vai filmar na Montanha dos Gorilas, paga uma quantia em dólares. Se vai fotografar um jornal, uma revista, tem que pagar uma quantia correspondente em dólares, e aquele dinheiro é revertido para as comunidades que vivem em torno das montanhas, para eles comprarem sementes, tratores, tudo, e fazerem agricultura e viverem da agricultura, e não entrar na área das montanhas para caçar. Então, se mata um gorila, pega 10 anos de cadeia. Antes matava e não acontecia nada. O contrabandista chegava lá e já tinha por encomenda, era para zoológicos, era para os milionários que queriam ter no seu sítio, na sua área, que muitos constroem e levam animais exóticos para lá. Os sheiks árabes gostavam de criar animais assim. Acabar, muitas ararinhas azuis daqui do sertão foram parar lá. E se não houvesse, primeiro, a atitude da David Foster, depois da Sigourney Weaver, a atriz que assumiu a campanha para defender os gorilas, e o pessoal da Universal Filmes assumiu junto com ela, ela conseguiu que os outros atores também encampassem aquele trabalho, e foi feito uma campanha para que acabassem os gorilas. Hoje, você conversa com o guia, ele dizia: antes eu corria o risco de ser morto, hoje eu ganho dinheiro, eu tenho a minha casa. E não só com os gorilas, o turismo nesses países onde tem animais, deixou de haver safari para matar os bichos, e eles morriam também. Tem muitos que têm cicatrizes fortes no corpo, e hoje eles não se arriscam porque ficam dentro dos carros, não deixam ninguém descer. Se descer, o leão pega. E aí eles ganham com isso, tem estrutura, o país ganha com isso. A maior fonte de renda do Quênia hoje é o turismo voltado para a natureza. Então isso é sustentabilidade. Eu estou à disposição de vocês para as perguntas que vocês quiserem fazer. Podem ficar sem vergonha. Hein? Quer perguntar? Eu vou aí. Vai. Vou entrevistar agora. Boa noite a todas e a todas. A todos e a todas. Eu sou estudante do curso de Serviço Social, me chamo Silvana, e diversos pontos da tua fala, assim, eu identifiquei, até porque o meu objeto de estudo na pesquisa que eu desenvolvo aqui tem a ver com a sustentabilidade ou insustentabilidade. E aí, quando tu tocou no ponto Toritama, a minha pesquisa justamente é sobre os impactos ambientais provocados pelas lavanderias existentes lá, né, que acabam poluindo o Rio Capibaribe. Mas aquilo só existe, você falou pelo crescimento desorganizado, mas aquilo só existe porque existe um arranjo produtivo local ali, que prioriza o desenvolvimento econômico em detrimento do desenvolvimento ambiental. E nesse sistema que a gente vive, é o que a gente pode perceber que existe, né? E aí, tu falou também de algumas áreas preservadas, mas nessas áreas preservadas, você falou que não existiam habitantes, mas e as comunidades primitivas que vivem por lá? Ou seja, essas áreas elas acabam sendo habitadas, mas há uma preservação daquilo, porque o modo de produção, a forma que eles vivem é diferenciada, diferente da divisão sociotécnica do trabalho que a gente vive nas grandes cidades, que é o tema da palestra, né? E então eu queria saber, na sua opinião, quais as possibilidades de sustentabilidade ambiental em uma sociedade que
natureza. Mas essa é a lógica do sistema. Aí eu queria saber as possibilidades e só outras coisas, rapidinho. Queria que falasse um pouco dos aspectos sociais. O que mais chamou a atenção nos locais, porque a gente sabe que a miséria ela é uma expressão da questão social, né, desse sistema. Mas qual é a particularidade que, né, chamou mais a atenção? São aspectos distintos na sua pergunta. Quando eu me relacionei, quando eu falei de lugares que eu vou passar, que não mora ninguém, é nessa matéria que eu vou fazer. Eu não tinha ainda começado a falar em sustentabilidade, porque é óbvio que os lugares onde não mora ninguém são os mais preservados. E são lugares como esse que normalmente nós procuramos para mostrar os abrigos da natureza, os animais raros. Nós fomos nessa viagem à área onde onde fizeram o filme Anaconda. E nós tivemos a oportunidade de ver uma anaconda que para nós é uma sucuri grande, uma sucuriju bastante expressiva, mas nunca como é aquela coisa do cinema mentirosa, que a anaconda vem em cima e pega, que a anaconda tem 20 metros que sobe. A cobra que tem registro no Brasil pelo Butantan maior, até hoje tem 12 metros e 80. É considerável, dali até aqui mais ou menos, deve ser, não, eu acho que talvez daqui até lá. É grande, mas não um animal como ele. Então, eu quando falei na área de preservação, é o que eu vou passar agora. Eu vou continuar a viagem que eu venho fazendo há um ano e vou ficar 10 dias no Rio, aonde você vê só floresta de um lado, floresta do outro, entra pelos igarapés e tudo. Com relação à Toritama, é óbvio que aquilo ali é falta de política ambiental. Eles estão fazendo aquilo ali porque a CBRH ainda não foi lá para proibir que eles façam aquilo. Você não pode poluir os rios. Isso aqui é a área de preservação. Eles desmatam para plantar cana até na beira do rio, porque ninguém foi lá para dizer que vocês estão multados e vão ter que pagar a multa, porque agora os políticos estão querendo um novo código florestal, que todos os empresários que foram multados até hoje sejam isentos das multas. E quase ninguém paga a multa, fica recorrendo, aproveitando as brechas da justiça e termina não pagando as multas. Então, no caso específico de Toritama, é um descaso semelhante a todas as outras cidades de todos os rios do Nordeste, que desagam seus esgotos, jogam seus esgotos para dentro do rio, que no caso de Toritama joga a tinta, Santa Cruz do Capibaribe também. Então o que falta? Cumprir a lei que proíbe que eles façam aquilo. Se eles fizessem, algumas usinas, na área das usinas, estão replantando as margens que eles desmataram. A usina Serra Grande em Alagoas, 3 ou 4 usinas de Pernambuco. Mas sabe por quê? Não é porque eles sejam bonzinhos, não. Os avós deles desmataram tudo para plantar cana. Os pais mantiveram os filhos mais jovens, agora já tem outra mentalidade. Mas eles fazem isso, por exemplo, tem uma que fornece açúcar para a Coca-Cola. E de 6 em 6 meses a Coca-Cola vai ver se eles estão preservando. Se eles não preservarem, não é só a Coca-Cola, não estou citando que essa usina é Coca-Cola. Mas muitas empresas só compram um produto de determinada empresa se tiver o selo ambiental, se tiver a comprovação de que aquela não está desmatando, não está praticando pesca predatória, aquele peixe não foi oriundo da pesca predatória. Então são esses aspectos. Atendeu a sua pergunta? Você fez um verdadeiro... Eu estou falando em sustentabilidade, mas eu não sou um técnico em sustentabilidade. Eu sou um jornalista que trabalha com o meio ambiente e que necessariamente vê que é preciso ter sustentabilidade, é preciso preservar, porque para não ter consequência para os seres humanos. Porque tudo que é desmatado, tudo que é feito contra o meio ambiente, o retorno vem depois. Você vê, o turismo é prejudicado, o país fica sem condições de manter o meio ambiente quando passa a não cumprir as leis ambientais, se é que aquele país tem lei ambiental. Porque, por exemplo, o Japão é um país desenvolvido, mas até hoje eles matam baleia.
mesmo sendo um país desenvolvido. A Finlândia mata golfinho. Então, tem os países que têm políticas ambientais que são respeitadas e outros que não respeitam, e alguns que têm brechas na lei que permitem o desmatamento, permitem que as espécies sejam extintas. As perguntas foram mais para se saber esse caso da convivência relacionada à questão social, né, existente. Eu acho que ao longo de tudo que eu falei, eu abordei o aspecto social, embora vocês, como a minha mulher, sejam do social, eu citei o aspecto que a preservação é em benefício de você próprio, é em benefício dos seres humanos. E a destruição vai destruir as próximas gerações e até a sua geração. Então, desde o início que eu venho batendo nisso, a sustentabilidade, a preservação, é uma coisa que o meio ambiente é fundamental para que os seres humanos possam viver, tenham um ar puro, que os seres humanos tenham uma água digna de beber, que não seja uma água poluída, que haja condições das pessoas sobreviverem com a preservação, com a sustentabilidade do meio ambiente.